Seja bem-vindo ao canal da Paz mais uma vez. Estamos aqui para compartilhar a palavra de Deus, a verdadeira Constituição que já está aberta nesta manhã de quinta-feira. E o verso que eu quero compartilhar com você é o 50 do capítulo 1 do Evangelho segundo João. E ele relata aqui então os momentos em que Jesus ele começou a formar o seu grupo, o seu time, em que ficou conhecido como os seus 12 discípulos, né? Os 12 discípulos de Jesus. E o verso 50 do capítulo 1 diz assim: ao que Jesus lhe respondeu: por que te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas que estas verás. Por que Jesus disse isso para Natanael? No contexto, Jesus primeiro encontrou a André, que passou a seguir a Jesus por indicação de João Batista, que era primo de Jesus. João Batista disse para dois dos discípulos dele assim: este é o verdadeiro Cordeiro que tira o pecado do mundo. E eles passaram a seguir André. André trouxe o seu irmão Pedro, que se chamava Simão, e passou a se chamar Pedro por indicação, né? Porque Jesus disse para ele: você a partir de agora se chamará Pedro. Depois Jesus, no outro dia, ele foi para Galiléia e encontrou Felipe, pediu para Felipe, chamou Felipe para segui-lo, e Felipe passou a segui-lo. E Felipe foi buscar Natanael, que era outro discípulo que passou a ser discípulo, e Natanael então não cria. Felipe disse para Natanael: encontrei o Messias que veio de Nazaré, o Nazareno. E Natanael disse assim: mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Porque era uma cidadezinha muito pequena, muito acanhada. E então ele diz assim, não no sentido pejorativo, mas Nazaré não tem estrutura para oferecer, para enviar para o mundo um rabi, um mestre, né, que eles imaginavam que seria Jesus. Seria um grande mestre, um grande homem, um sábio que viria com riquezas e viria com grande poder. Mas Jesus veio humildemente, nasceu numa manjedoura e ele foi criado sim lá na cidade de Nazaré, nasceu em Belém, da Judéia. E agora Jesus então diz para Natanael: Natanael, porque te disse que te vi debaixo da figueira, você crês? Crês agora? Pois maiores coisas do que estas você verá. Por que Jesus disse isso para ele? Porque quando ele se aproximou de Jesus, depois que Felipe disse: venha ver o mestre, venha ver você, com os teus próprios olhos. E quando Natanael se aproximou de Jesus, Jesus imediatamente disse para ele: eis aí um grande israelita, um fiel israelita. E ele disse assim: como sabes que eu sou israelita? E ele disse assim: antes que você se apresentasse a mim, eu te vi debaixo da figueira. E ele disse assim: então vejo que és realmente o Filho de Deus, o Messias, porque sabia tudo dele. E ele ficou espantado, admirado. Então Jesus disse assim: você está admirado porque eu descobri as coisas a teu respeito antes de te conhecer? E aí então Jesus acrescenta: pois maiores coisas verás. Olha só como vale a pena nós seguirmos a Jesus, o nosso mestre. Jesus está preparando, sabe o quê? Coisas muito maiores do que nós imaginamos. Deus sabe, Ele tem muito mais para nós. Primeiro é que Ele vai nos dar a vida eterna. Pense você viver eternamente sem problema, sem dor de cabeça, sem problema familiar, sem doenças, sem sofrimento de perda de parente daqui e dali, sem despedidas e isento de morte. Nunca mais veremos, nunca mais sentiremos a dor da morte, o fantasma da morte. Mas sim, Deus vai nos proporcionar coisas muito maiores. E aqui neste mundo ainda, nós às vezes pensamos pequenos como Natanael, e Jesus disse para Natanael: agora porque me vês e eu te mostrei que eu conheço você até mesmo antes de te ver, de te conhecer, agora você crê? Pois fique sabendo que coisas maiores do que estas verás. Aceite a Jesus.
e verás coisas maiores do que ele pode fazer para você, que é o milagre da conversão. Se nós nos admirarmos pelo que Jesus fez por nós e faz por nós lá na cruz do Calvário e agora junto ao Pai intercedendo por nós, fique sabendo, amigo, amiga, que coisas muito maiores ele fará por você e por mim. Não estou falando de bens materiais, não. Quando Salomão pediu para Jesus sabedoria, sim, ele deu para Salomão sabedoria e deu também riquezas, ouro, prata, deu tudo para Salomão. Mas Salomão não pediu nada disso. Mas Deus deu muito mais do que ele imaginava. E até muito mais do que ele merecia. Mas Deus foi bondoso com ele e generoso. Então, amigo, amiga, vale a pena receber a Jesus em seu coração. Abra a sua vida, abra a porta do seu coração para Jesus, porque ele está batendo do lado de fora. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e com ele eu cearei para sempre. Vamos orar nesta quinta-feira. Quem sabe você esteja realmente precisando de oração. Quem sabe você esteja com problemas familiares. Quem sabe você esteja com problema de doenças graves. Quem sabe você esteja com problema de desemprego. Está querendo deixar o seu emprego, começar nova vida, novos planos, projetos. Quem sabe você esteja estudando que nem um louco para passar no vestibular, passar em algum concurso e não consegue. Coloque nas mãos de Deus. Um dia eu precisei, coloquei nas mãos de Deus e hoje eu sou advogado. Faça isso e você será recompensado e você reconhecerá que Jesus é muito mais do que nós podemos imaginar. Feche seus olhos, incline a sua fronte e vamos orar. Bom Deus, obrigado porque és um Deus que nos proporciona coisas maiores do que nós podemos imaginar. O Senhor nos cura, o Senhor nos restaura, o Senhor nos transforma, o Senhor nos sara, o Senhor nos perdoa, o Senhor nos justifica e nos santifica. E por fim, nos glorificará com a imortalidade e com a incorruptibilidade. Obrigado, Senhor Deus, por este dia. Obrigado pela sua bondade e misericórdia. Em nome e pelo poder de Jesus, assim oramos agradecidos, rogando a presença do Espírito Santo, em nome de Jesus, oramos, amém. E lembre-se, amigo, amiga, a paz não é a ausência de problemas. A paz é a presença de Deus em meio a eles, em meio aos problemas, disse Billy Graham. Fique com Deus, amo vocês. Tchau, tchau.